Tem essa coisa do rock brasileiro dos anos 80 que na minha cabeça não é você é outra coisa. O primeiro disco, assim, eu estava começando uma coisa que não tinha muito no Brasil na época, não tinha música pop, assim, muito no Brasil, entende? Tinha tropicalismo, que era pop de alguma maneira, mas não era uma coisa que tinha ainda, que começou mais com Dalton, eu acho, com Dalton comigo, com o Lulu Santos. Era uma outra coisa, era um outro tipo de música já. Então foi um pouco difícil uma mulher começar isso, entendeu? Logo que eu aprendi a tocar violão, as primeiras canções que eu comecei a tirar, fora Beatles e música negra americana, foi do Tom. Então foram do Tom. Então eu tinha, assim, várias vertentes que não eram bem roqueiras, então eu ficava um pouco agoniada com essa questão. E o pop me tornava mais abrangente, eu podia tocar mais coisas, as pessoas não podiam... Ah, mas como é que uma roqueira toca isso? Então eu gostava de ser pop por uma liberdade que o pop poderia me trazer, de eu ser mais coisas que eu queria. Não, me lembro uma vez que o Gil me contou que quando ele ouviu o Fugaz na rádio, que ele pensou assim, o que essa menina pretende? Essa música virou meio o seu babalu, né? A música que te... Fugaz, é a que gritam. Tem várias outras, mas essa é muito forte. As coisas não é inspiração só. Você tem que ter uma visão lógica da música também e depurar aquilo para aquilo ficar muito claro, para chegar nas pessoas que nenhum... Você pode não gostar, mas quem gostar vai entender como quase uma flecha, entendeu? É uma coisa que tem uma ambição ali, né? De composição, de arranjo e tal. Você imagina só, a gente voltou, eu tocava violão o dia inteiro. O meu irmão lia filosofia e lógica o dia inteiro. Meu pai não sabia como é que a gente ia viver. O que vocês vão ver de quê? Quando não era uma música minuscista, todo mundo ficava com a cara virada para mim. Meu pai, minha mãe, meus irmãos. Como não é concisa? Mas não era eu que escolhi, era a gravadora. Porque até então, eu me sentia muito com o Cícero, entendeu? Eu tinha proteção do meu irmão. Tanto é que era Marina só, porque era para mim a Marina e Cícero. Quando a gente começou a compor um pouco menos, falei, bom, eu não posso chegar no mundo só com a Marina. Eu me sentia meio desacompanhada, tipo, meio teu nome inteiro. E aí eu assinei Marina Lima e começou tudo a mudar. Era uma coisa que vinha de dentro. Eu queria uma autonomia já. Eu já não me sentia responsável tanto pelo sustento do Cícero. Ele começou a compor com o Lulu Santos, depois com o João Bosco. A gente meio que declarou uma independência um do outro, que foi muito importante também pra gente, foi bom pra gente. A letra é muito importante, mas o inconsciente coletivo não está na letra, está na música. Quando a gente percebeu isso muito rapidamente, ele começou a botar a letra nas minhas músicas. As pessoas, elas começam a ir junto, não é pela letra de cara, não é. Isso é uma ilusão pensar. Primeiro pelo embalo, pelo ritmo, pela música, e depois pela letra, entendeu? Esse é o inconsciente coletivo, entendeu? Ainda mais no país musical feito Brasil. Poesia é uma coisa, a letra de música é outra. Embora algumas letras de música são tão lindas que parece um poema, mas é diferente realmente. Poesia se basta, assim como música instrumental se basta. Mas uma canção é diferente. Eu valorizo muito o silêncio, assim, eu acho que o silêncio é a pausa também, entendeu? Eu não acho que todo espaço deva ser preenchido, entendeu? Em música. Eu acho que senão fica grandiloquente demais. A não ser que realmente tenha necessidade de todos aqueles instrumentos. E eu, para poder dar vida ao disco Abrigo, eu tive uma banda muito grande que tinha percussão. Eu nunca tinha tido uma banda com percussão antes. E foi uma loucura, foi ficando louca nos ensaios, porque ninguém, quando eu dizia silêncio, a percussão fazia... Aí quando eu conseguia calar, a percussão, a bateria fazia... Então quando a mulher mostra uma tristeza e um lado interior muito profundo, as pessoas não se incomodam um pouco. A não ser pessoas que entendam o que a gente está falando. Mas, em geral, incomoda. Porque as pessoas não querem saber muito, não queriam muito, pelo menos, saber de um depoimento de uma mulher sobre isso, entendeu? Então, eu acho bacana, assim, o Caetano fazer show no Circo Voador, com muitas músicas, assim, eu sou triste, muito triste, todos os meninos são tristes. Eu acho bacana, entendeu? Porque é uma coisa que existe. Não é que você tenha que ficar alimentando isso, mas isso existe, entendeu? Na época que eu suspendi os ensaios no Abrigo, eu tinha pego uma gripe. Além de estar cansado dos ensaios, de ficar domando música, querendo silêncio, eu peguei uma gripe muito forte. E eu fui no médico, que era o mestre da minha professora de canto, também era um senhor, que já era meu otorrino há muito tempo e tal. E ele olhou minha garganta e falou assim, olha, você está com muito pus, vamos ter que aspirar.
sua garganta. E eu tinha muita confiança nele e tudo. Era meu otorrino. E ele meteu um ferro, uma coisa estranhíssima e tal. E aspirou pus, foi uma dor muito forte. Assim, uma coisa foi uma dor mais forte que eu tinha sentido, assim, até então. Com aquela dor só pedra nos rins que eu tive. E aí, depois de um tempo, foi melhorando e tal. Mas para mim aquilo foi uma coisa que nem se operar, sei lá, tirar uma amígdala, uma coisa meio assim. Eu não registrei isso, não ficou guardado assim como uma coisa muito importante. E aí, tinha depressão e tal, fui me tratar, fiz uma análise um tempo com um grande psiquiatra e tal. A depressão passou e tal, mas a voz, o domínio da voz não voltava como era antes. E eu não conseguia entender, eu achava que eu ainda estava mal de cabeça. Então eu ficava, pô, que loucura e tal. Então eu fiquei muitos anos, meio que correndo atrás do próprio rabo, porque na realidade assim, eu não tinha mais nada, estava bem de cabeça, tudo estava dominado de novo, mas eu não conseguia cantar como eu cantava. Eu não tinha o domínio que eu tinha de antes. Foi uma coisa muito difícil para mim, porque eu ficava, pô, mas que loucura, eu ficava com raiva. Que é isso, Magno? O que você tem? Coisa ridícula, porque para com frescura, achava que era uma frescura minha, não conseguia entender. E passei anos sem entender. Eu queria um pouco, dar para as pessoas um pouco assim do que eu era, eu até dava, mas tinha um limite para mim disso, que eu não entendia qual era, achava que era psicológico. Eu fui num médico de São Paulo, ele falou, olha, você está com uma fenda na garganta. Eu falei, uma fenda? Ele falou, é. O que acontece com a corda? A corda são dois músculos, que para cantar você bota ar ali, e o ar, a força do ar junta. As cordas se juntam, e aí sai o som. E eu tinha um lado que tinha uma fenda. Ou seja, eu não conseguia fechar totalmente. Então, isso era a minha dificuldade de cantar. Na hora que ele me disse isso, eu falei... Me lembrei do negócio de quase 15 anos atrás. Eu falei, gente, uma fenda só pode ser aquela aspiração, aquele instrumento metálico, fumador, em que você deve ter machucado a minha garganta e minhas cordas. Mas até então eu não tinha noção disso. E eu te confesso que se eu soubesse disso na época que eu estava fazendo um abrigo, saindo do show, eu teria ficado louca com o médico. Eu teria voado, porque o cara me prejudicou, quer dizer, o cara me tornou incapaz de eu conseguir cumprir o meu ofício, entendeu? Que eu vinha cumprindo até então. Foi um alívio para mim. Porque eu percebi que era um problema físico. Não era eu que não era eu que estava doida. Havia realmente um empecilho. Eu não conseguia cantar, claro, eu fiz muito trabalho depois disso cantando, entendeu? Mas não podia ser como era antes, porque minha voz não era como era antes. Eu não queria que o público achasse que eu tinha abandonado ele, que eu tinha começado uma outra coisa que eu estava pouco ligando para o meu passado. Não era isso, é porque era difícil, entendeu? E eu não sabia o que era. Parecia que eu criava um problema para eu não conseguir cantar, e não era. Era um esforço, era uma coisa... Eu sofri muito tempo com isso, né? E ficava com muita raiva também, porque quando eu cantava normalmente antes, ninguém falava da minha voz muito. Quando aconteceu esse problema, isso era o carro-chefe de tudo que era comentário, entendeu? Mas antes, quando estava tudo bem, ninguém comentava nada, entendeu? Então, as pessoas gostam de chatear também, né?